Abra sua Bíblia comigo lá em Timóteo, por favor, pessoal do som, me ajuda. Abaixa o som. Acho que o pessoal do fundo está ouvindo bem, talvez seja o eco que está muito alto. Me ajuda, que senão eu vou pregar sem microfone. Sinceramente, eu vou preferir. Vou tentar mais 2 minutos, se não der, eu vou no gogó. Mas se tiver do jeito que está, eu não vou conseguir continuar. 1 Timóteo 6,8. Já abriu sua Bíblia? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos. Está chegando, pessoal, do louvor, do som aí. Abaixa mais um pouco. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não de alguns, mas de todos. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Eu acho tão interessante essa parte, que aqui diz que não foi o diabo, né? Aqui não diz que foi os outros, que foi alguém. Como as pessoas entram em problemas por falta de contentamento em Deus, irmão. É isso que esse texto está dizendo para nós. Porque a falta de contentamento no Senhor vai te fazer cair nessa armadilha aqui, a paixão pela riqueza. Eu prego sobre prosperidade aqui, eu prego sobre você ter metas, sobre você ter desejo de crescer, de avançar, de prosperar. Mas quando a riqueza se torna um fim em si mesmo, ela é uma grande doença. Quando o que se faz só para ser rico, provavelmente você vai se tornar pobre, ainda que tenha dinheiro. Porque quando alcançar o tesouro no fim do arco-íris, você não vai existir mais. Nessa procura, nessa busca, você vai ficando e se perdendo no caminho. Aqui diz que essa paixão pela riqueza, pelo sucesso, pelo status, pela influência a qualquer custo, ela vai destruindo você no caminho ao ponto de você entrar em embaraços e topar coisas, negociar valores que você jamais negociaria. São, na fé, você jamais faria. Mas quando entorpecido por essa paixão, você começa a negociar. E tudo isso nasce quando nós perdemos esse lugar de segurança e de descanso em Deus chamado contentamento. Eu já estou pregando, tá? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Lê de novo aí no seu lugar. E se pergunta se alguns dos problemas que você está enfrentando não é fruto disso. Tem gente que está tendo problema dentro de casa, com a família, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a esposa, criando problema porque não aprendeu a se contentar. Então quem não se contenta com o que tem, tudo que tem é problema, meu irmão. Você vê chifre na cabeça de cavalo. Você não consegue celebrar a porção que você tem. Ainda que para quem olha para você ache ela grande. Basta alguém passar perto de você com uma porção que para você é um pouco maior ou simplesmente é diferente da sua, que você começa a ficar inquieto e trazer peso para sua família, reclamar da sua família, reclamar da sua esposa, reclamar dos seus filhos, reclamar do que você tem. Por quê? Porque falta contentamento. E aí você começa a criar problemas. Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa descontente. Porque uma pessoa descontente, ela vai se tornar uma pessoa amargurada. E ninguém gosta de ficar muito tempo perto de alguém amargurado.
ela vai reclamar o tempo todo, vai falar de todo mundo, quando for falar de si mesmo só vai falar de problema. O discurso não é um discurso de gratidão, é um discurso de ingratidão. E às vezes eu olho para a igreja na hora da adoração e eu vejo no rosto das pessoas, e às vezes não é nem um olhar natural, sabe? Eu encontro descontentamento que rouba você até na adoração. Adoração, ela não pode estar ligado àquilo que você quer receber. Ela precisa estar conectada com aquilo que Deus é e o que Ele já fez. Irmão, Deus não está te devendo nada. Ele tem te pago com juros e correção monetária, mesmo não tendo feito dívida nenhuma com você. Ele te dá sempre infinitamente mais daquilo que você merece. Na cruz o Senhor pagou a nossa dívida do pecado e ainda nos deu herança, nós que éramos pecadores. Já teria feito muito se pagasse a nossa dívida, se resolvesse o problema do pecado. Mas Ele não só resolveu o problema do pecado, mas também a Bíblia diz que nos deu toda sorte de bênçãos. E aí vem a sua família, vem a sua prosperidade, vem as suas experiências que você tem tido com a bondade de Deus. E aí, porque algo que você almeja ainda não aconteceu, ou talvez não vá acontecer, ou talvez vá acontecer, eu não sei do que se trata, porque uma pequena porção ainda não aconteceu, você age como se não tivesse nada para entregar ao Senhor. Se você consegue ficar descontente diante de Deus, e às vezes eu faço também, tá? Também estou aprendendo. Se nós conseguimos ficar descontentes diante de Deus, irmão, que tipo de pessoas amarguradas nós seremos diante dos outros? Se a gente consegue achar motivo para poder estar descontente diante de Deus, você vai ter todos os motivos do mundo para ser um descontente, um amargurado, um enjoado, um chato com a sua família, que às vezes te dá algum motivo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas tu, ó homem de Deus, aleluia, vou botar aqui, mas tu, ó mulher de Deus, cadê os homens e mulheres de Deus aqui? Aleluia. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Tem gente que pode ouvir alguém na internet e reter o que é bom, mas você precisa aprender a julgar a si mesmo e descobrir se você é esse tipo de pessoa que consegue estar exposto a alguém que o tempo todo está te provocando a sua ganância no jeito mais pejorativo e ruim possível, e você reter o que é bom, como alguns instrutores que temos por aí na internet. Tem que saber se você é esse tipo de pessoa que consegue. E se você não é, desliga a televisão, irmão. Se você cai nesses embaraços, tem gente que só sabe falar de futuro com a esposa, porque nós vamos ter isso, vamos ter aquilo. Sobre o presente é só sobre reclamar. Quantas pessoas que eu já atendi no gabinete, casais, que eu virei pro homem e disse assim, e alguns deles estão aqui, sabem disso, e acho que todos que estão me vindo à mente aqui, venceram e cresceram quanto a isso. De eu virar para homens e falar assim, cara, para de colocar esse peso sobre a sua esposa. Cobrança, 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 cobrança. Que a esposa tem que ser igual a esposa do coach lá, ou até do pastor que você admira. Que ela tem que ser igual. Que a sua esposa tem que ser a líder que você viu, a esposa do outro que é líder. E aí vai pressionando, e aí começa a pressionar os filhos também, sem celebrar nada, sem celebrar nenhum avanço, nada que se tem dentro de casa. Ninguém aguenta isso, meu irmão. Mas por quê? Por causa dessa paixão desenfreada, que é fruto de descontentamento. Eu sei que você quer comer churrasco no domingo, irmão, lá na Chimarrão. Mas você pode comer um frango, como foi o meu caso hoje, assado, e dar glória a Deus, e conseguir desfrutar do momento que na Chimarrão você estaria lá, só eu e a minha esposa no máximo, que eu não ia dar conta de pagar para todo mundo que estava comigo. E o frango deu para todo mundo comer junto, e a gente se alegrou, e foi muito bom.
Eu posso continuar desejando ir na chimarrão outro dia, mas eu preciso aprender a extrair vida daquilo que está diante de mim. A sua esposa e o seu esposo não vai ser o que ele é hoje, daqui a um ano. Ele ama Jesus, amém? Ela ama Jesus, ele está crescendo. Olha para trás e vê se ele está crescendo. Se você identifica crescimento, ele vai continuar crescendo. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. É Deus que está trabalhando, Deus é a garantia dessa aliança. Irmão, eu só acredito no casamento porque Deus é a parte forte do cordão. Tem como acreditar no casamento olhando para você, não? Não dá para acreditar nem olhando para mim. Quando eu estou aconselhando, em alguns casos que eu estou aconselhando uma família, eu olho para os dois e eu falo assim, tem como não? Está estragado demais, eles não vão dar conta, não tem instrução que eu dou aqui. Aí eu lembro que Deus está na parada. Eu lembro que eles não casaram só entre eles casaram com o Senhor. E aí eu consigo encher meu coração de esperança e expectativa, porque eu olho para Deus, que é a parte forte. E eu só preciso ensiná-los a olhar para Deus e acreditar que Deus pode fazer apesar deles. Mas voltando em contentamento, o que tem de casamento que é destruído por falta de contentamento, meu irmão? Você sabia que às vezes o descontentamento dá raiz ao pecado do adultério? Você sabia disso? Porque está descontente com aquilo que tem, não consegue celebrar o que tem, e geralmente não celebra o que tem mesmo não, viu? Está de olho na dos outros, mas não está satisfazendo a que tem em casa. A Bíblia diz, deleita-te com a mulher da tua mocidade. Encontra prazer com a mulher da tua mocidade. Ele olha a dos outros e está descontente com o que tem, não celebra o que tem, aí olha, vai com o outro, vai com a outra, vai ser melhor. Tem uns que é com o outro mesmo. Quem entendeu, entendeu. Com a outra vai ser melhor. Mas é engraçado, porque ele não celebra o que ele tem. A mesma mulher que ele está largando por outra é a que reclama que ele não comparece. Tem lógica um trem desse? Descontentamento. Talvez se celebrasse mais o que tem, se encontrasse o jardim de delícias, de bondade de Deus que tem dentro de casa, talvez se comesse das árvores que tem no jardim, que estão liberadas, talvez se experimentasse a árvore da vida, não ia querer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fica com barriga vazia, não se contenta com a árvore da vida, não celebra o que tem, aí começa a olhar para aquilo que não pode, para aquilo que não tem. Tem gente que perde negócio, tem gente que perde empresa, tem gente que abriu mão de negócios que viria a dar certo, se houvesse um pouquinho mais de insistência. Mas não tem como você insistir com uma coisa que você não celebra, cansa mesmo. Tem gente que o negócio estava ali, o embrião, começando a crescer, mas aí olhou de fulano, olhou o próprio futuro, se perdeu no processo, quer trazer um negócio daqui a 10 anos para hoje, aí começa a ficar descontente, começa a sabotar o próprio negócio. Funcionário que estava feliz, começa a plantar ali sementes de descontentamento nos próprios funcionários. Aí depois, a minha empresa acabou porque os funcionários sabotaram a empresa. Ué, onde que nasceu tudo isso, será, hein? Será que foi alguém de fora? Às vezes até você permitiu uma serpente entrar no jardim, mas na maioria das vezes você deixa a serpente entrar em você. Na maioria das vezes ela não vem rastejando através de alguém, não, ela entra em você. Ela fala na sua boca. Porque dificilmente alguém de fora tem a mesma autoridade que você tem, a influência que você tem como líder desse povo, desse time. E também se quem entra fora tem mais voz, já tem alguma coisa errada. Mas como eu disse, na maioria das vezes é você que envenena a sua própria equipe. O que aqui diz? Entra em embaraços, cria problemas. Gente descontente cria problema.
Porque o descontentamento vai trazer ansiedade, que vai trazer preocupação. E quando você começa a ficar ansioso e preocupado, você começa a meter a mão demais e meter a mão onde você não devia. Aí algumas coisas que estavam funcionando, você começa a estragar. Você começa a criar problemas. Acho que eu acertei para onde eu tinha que ir. Glória a Deus. Eu só não entendo Deus que me deixa fazer um esboço em casa. Gasto 1 hora com um texto em casa, aí chega aqui e fala assim, abre só o versículo e fala o versículo. Amém. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Isso aqui é tudo filho do contentamento, meu irmão. Aleluia! Homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita boa milícia da fé, milita boa batalha da fé, permanece crendo, permanece em fé, meu irmão. Toma posse da vida eterna. E quando ele fala que toma posse da vida eterna, você tem que entender que para a igreja do primeiro século, e deveria ser para toda a igreja hoje, vida eterna nunca foi algo futuro. Vida eterna já começou no dia que eu nasci de novo, irmão. Vida eterna já começou. Eu já sou eterno, eu já estou eternamente conectado com Deus. Se apega à vida eterna, se apega à vida que só os santos têm, que só você tem. Hoje do batismo sempre ministra muito ao meu coração. Ver as pessoas ali sendo batizadas e me lembra de me apegar de novo à alegria da salvação. Alegria da salvação, alegria naquilo que eu já tenho. Meu irmão, se você soubesse o combustível que existe dentro do contentamento. Você sabe, porque você já teve fases da sua vida, com momentos que você se contentou com coisas muito pequenas e aquilo te energizou. Tem momentos de contentamento que você desfruta com a sua família. Às vezes é um breve momento assistindo uma série com a sua família e rindo junto. Essa é a importância do sábado, do descanso, porque o descanso é para isso. O descanso de Deus não é sobre ficar deitado dormindo, porque Deus não se cansa fisicamente. O descanso de Deus no 7º dia foi contentamento. Deus no 7º dia não foi dormir porque estava cansado fisicamente. Deus foi celebrar aquilo que Ele fez, foi contemplar o que já estava feito, foi olhar e dizer, uau, que lindo tudo isso. Tem gente que por falta de contentamento não tem sábado mais, não tem momentos como esse na família mais, porque está sempre mais e mais e mais e mais e mais, aí a bateria acaba, estou em depressão, estou isso, estou aquilo. Mas voltando lá no sábado, uma porção de sábado que você tem quando você está assistindo um filme com a sua família, um lugar de descanso, como você sai dali energizado. Às vezes um domingo, tem domingo, meu irmão, que você dorme o dia inteiro e ainda você não encontra descanso, não encontra energia. Agora tem domingo que você passa o dia inteiro com a sua família. Eu não estou aqui dizendo que também às vezes o contentamento não vai estar em dormir, que isso aqui tem a sua importância. Só estou dizendo para você que é possível você passar o domingo inteiro dentro de casa, dormindo, e não chegar na segunda-feira energizado e cheio de vida. Por quê? Porque você não encontrou contentamento. É possível, inclusive, você ver filme com a sua família o domingo inteiro, mas dentro de você está descontente e reclamando de tudo aquilo. Só com uma máscara, sustentando aquilo para estar diante da sua esposa e do seu filho bem. Mas não está celebrando nada daquilo, não está usufruindo daquela vida. Agora, o dia que você faz isso, às vezes num dia corrido, da semana, domingo, como eu disse, às vezes até no dia da correria da semana de trabalho, que você para um pouquinho, às vezes meia hora de contentamento, de celebração com a sua família, você recebe uma força, uma energia, acorda no outro dia com a disposição para peitar o mundo no peito, para derrubar o mundo no peito, para fazer o que tiver que fazer. Contentamento. Aos casados, sexo é um lugar de contentamento. Deleita-te. Aproveita.
aproveita, encontra contentamento, celebra. Mas alguns não sabem nem isso, porque o sexo que você faz é um sexo pornô, sem celebração da sua aliança com a sua esposa. É um sexo que é só sobre você, não é sobre a sua esposa. Aí você não consegue extrair essa vida. Quantos que a gente tem no dia a dia da igreja, no nosso gabinete, que é triste isso para uma mulher vivenciar isso. Tem a relação sexual, o marido levanta, sai e vai se masturbar para poder encontrar algum tipo de satisfação, porque não encontra da mulher na relação sexual. O que isso tem a ver com contentamento? Tem tudo. Tem tudo a ver. Porque essa dopamina desenfreada na sua mente é fruto de descontentamento. Porque aí você foi para a pornografia, descontente com o que tinha, com a fase que estava na vida. Jovens que não foram instruídos antes do tempo mergulharam naquilo que não devia. Não se contentaram com a juventude, com o que estava proposto. Jovem, faz as coisas do Senhor. Cuida das coisas de Deus. A palavra de Deus é uma sabedoria absurda, irmãos. Se os jovens fizessem isso, encontrassem contentamento nisso, mas eles não fazem, aí fica ocioso. Não obedece a palavra, aí vai tentar buscar contentamento em algo que vai ser lícito com a sua esposa amanhã, você quer buscar antes do tempo do jeito errado. E aí produz o quê? Um monte de embaraço. Você arruma problema para você. E lá no futuro, quando você casa, esse problema ainda vai ser dividido com a sua esposa ainda. E aí não consegue encontrar contentamento na esposa. Dopamina, o cérebro todo doente já. Porque foi ensinado a não se contentar com aquilo ali que é a realidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Hebreus capítulo 5, capítulo 13, agora verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Infelizmente as pessoas acham que contentar com o que tem é dizer que você é alguém sem desejo de crescimento, sem desejo de ambição. Na verdade, isso torna você uma pessoa com capacidade de alcançar coisas maiores, irmão. Ser alguém contente é a chave para o crescimento. É a chave para avançar. Quando eu digo para você se contentar, não é que eu estou dizendo para você não ter sonhos. Eu estou dizendo que aqui está o combustível para o amanhã. Aqui está o combustível para as metas futuras. Qual é o combustível? O que você já alcançou. Celebrar o que Deus já fez e o que você já fez em Deus. Aí vai vir alegria para você continuar. Vai vir vida para você prosseguir. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Olha quem se preocupa com o seu futuro, com as suas metas aqui. Não te deixarei e não vou te desamparar. É o Senhor que está dizendo. E assim com confiança, olha um fruto poderoso aqui que eu acabei de dizer, confiança. Chega vida, chega força, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmão, que força é essa para peitar qualquer circunstância? Entende uma coisa, o maior medo da maioria das pessoas, a gente teve até uma conferência na igreja, você pode ir lá no podcast lá, e ouvir essa série, foi uma conferência, perdendo o medo dos homens. Irmão, quando você perde o medo dos homens, meu Deus, você é um trem desgovernado, meu irmão, e nada consegue te parar. E o que pode nos livrar desse medo? Contentamento.
O Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmão, você vai ler 1000 livros de autoajuda. Se você não decidir se contentar, encontrar o poder do contentamento, você vai ficar um expert ensinando desse assunto, mas naufragando todos os dias naquilo que você mesmo ensina. Filipenses 4:11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia. Irmão, eu quero ter um carro importado um dia de novo. Foi muito bom quando eu tive. Mas eu asseguro a você, o que eu já encontrei de contentamento e como eu desfruto de vida e quantos louvores já explodiu enquanto eu estou dirigindo o meu HB20. E aí quando eu volto mais um pouquinho, quantas vezes eu consegui glorificar a Deus de Uber? Quantas vezes eu consegui encontrar contentamento, momentos de alegria? Já contei aqui um testemunho para vocês um dia com a minha esposa, que eu encontrei uma alegria absurda com ela esperando o Uber. Contentamento, irmão, acredita na palavra. Não acredita em mim, não. Não acredita em mim, não. Acredita na palavra. Eu acho que eu estou lendo a palavra para você aqui. Fica com a palavra. Deus te criou e sabe aonde é o posto de gasolina. Ele está te dando o posto de gasolina aqui, meu irmão. E é um posto de gasolina que você não tem que construir ele, não. Já está aí. Já tem bomba de gasolina na sua família. Tem bomba de gasolina no seu trabalho. Tem bomba de gasolina quando você acorda de manhã. Você não precisa de uma outra família. Você precisa se contentar com a que você tem. E a que você tem, porque você se contenta com ela, vocês vão crescer juntos e vão se tornar essa família que você almeja. Filipenses capítulo 4, verso 11, que a gente está lendo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu sei sorrir no meio do caos. Você sabe? Hábil, eu dou aula disso aí, porque eu estou no caos já tem um tempão. Eu não estou perguntando se você está no caos ou se você não está. Estou perguntando se você já aprendeu a governar o caos. Porque estar nem sempre é escolha. O dia mal chega, mas quem é você nesse dia? É disso que eu estou falando. É igual pessoas que acham que porque humilharam ele, automaticamente agora ele será exaltado. Quando te humilharam, você se humilhou? Ou você ergueu a cabeça, estufou o peito, levantou o nariz? Mesmo tendo todos visto o quanto você foi humilhado, se no seu coração você não se humilhou, não espere ser exaltado. Porque exaltado é aquele que a si mesmo se humilha. Nem todo mundo que é humilhado se torna humilde. Tem gente que quanto mais humilhado é, mais arrogante e prepotente se torna. Porque o crescimento vem de como você age, reage com aquilo que está acontecendo com você. Então, ser pobre, ter falta de alguma coisa, não significa que você dá aula de contentamento. E nem ter. É mais difícil ainda para aqueles que têm. Principalmente para aqueles que esquecem de onde vieram. Vamos lá, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não vai passar de fase, irmão. Enquanto você não celebrar aquilo que você tem. E não é porque Deus está amaldiçoando você, não. É porque você não vai ter energia para prosseguir. Por isso que você está nessa canseira. Por isso que você está nessa enjoância que ninguém te aguenta. Por isso que você está amargurado. Celebra o que Deus já fez. E o que Deus já fez, na maioria das vezes, Ele fez através de você. Olha só que bênção, aleluia. Você não é tão bagaceira quanto você imagina, não.
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Quando você entende que Deus é o Senhor da sua história, que Ele desce no vale junto com você, você consegue se alegrar até quando você tem fome. Até no vale da necessidade você consegue se alegrar porque você vê o Senhor. E quando você vê o Senhor, você tem uma garantia que aquilo não será desperdiçado. Que o Romanos 8:28 vai acontecer. Aquilo vai cooperar ao seu favor de alguma maneira, você vai crescer com aquilo. Então você consegue extrair vida nos piores momentos. Quando você sabe que Ele anda contigo. Que Ele não anda com você só nos lugares altos, mas nos lugares baixos Ele está com você também. Aí você consegue sorrir. Você consegue dar uma risada e dizer: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. E é muito bom saber disso. É muito bom, Senhor. Que bom que eu estou passando isso com o Senhor. E aquela postura de fé, que a circunstância pode estar dizendo coisas horríveis ao seu respeito, mas você anda por fé, ao bom combate da fé. E aí você simplesmente crê de que boas sementes estão sendo plantadas naquilo, e o quanto você vai crescer com aqueles dias. Aleluia. Aí aqui vem aquele texto que vocês gostam de colocar no carro, né? Logo depois aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você já viu. Eu ainda não vi alguém que colocou essa parte aqui do texto. O texto completo, nunca vi. Eu só vejo tudo posso naquele que me fortalece. Tipo assim, posso lidar com o seu recalque, viu? Posso lidar com a sua vingança, posso lidar com o que você pensa de mim. Tudo posso, por isso que eu tenho esse carro. Tudo posso porque eu tenho isso, tenho aquilo. E tudo pode quando não tem? Essa é a pergunta. Esses são os santos, irmão. Esses são os santos. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Provérbios 16:8, para a gente terminar. Melhor é o pouco com justiça. Está dizendo que é a única saída? Não. Ele está dizendo que comparado com o que ele vai dizer agora é melhor. E alguns de vocês deveriam preferir isso aqui. Até passarem de fase para querer ter a outra parte. Ter abundância. Porque alguns de vocês, se Deus desse aquilo que você está pedindo, se Ele entregar a você as suas próprias paixões, as suas ideias mirabolantes, amanhã nem você e nem sua casa servem ao Senhor. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Aleluia. Quero contar um testemunho para a gente encerrar. Peguei meia hora. Respeita. Aprende a se contentar e ficar feliz quando eu prego em meia hora, mas quando eu prego 1h30 também. Em tudo. Existe um contentamento em ir embora cedo, mas existe também um contentamento em ter ficado 1h30 ouvindo a palavra, ouvindo mais coisas. Amém? Aleluia. Finge que eu acredito vocês. Quero contar um testemunho para você. Semana passada aconteceu um milagre aqui na igreja, muito lindo. Um milagre. A gente aqui tem o privilégio de ter compartilhado testemunhos aqui de gente que ganhou casa, gente que ganhou carro. E melhor ainda, que gente que ganhou porque o outro deu aqui dentro. Aí que fica melhor ainda. Quantas coisas nós já contamos aqui. E aí, semana passada aconteceu algo que eu vim orando muitas vezes, desejando esse momento.
no gabinete, com o Léo. Quem conhece o Léo aqui? Glória a Deus. O Léo é a prova do que uma pessoa contente pode produzir num ambiente, irmão. Sabe por quê? Isso é tão lindo aqui que eu vou falar para você. Você que acha que as pessoas não notam você porque você não é líder, porque ninguém te dá tapinha nas costas. Cara, na maioria das vezes é porque tu é chato pra caramba. Porque o Léo, cara, ele não é líder nessa igreja. Entrou no voluntariado agora e sempre foi celebrado na vida da igreja no mesmo nível que ele é agora, porque ele entrou no voluntariado. Ele nem chegou a servir na escala ainda, eu acho. Não, nem chegou. Nem chegou a servir na escala. Então, ele deixa um monte de gente aqui indesculpável. Quando alguém fala comigo assim, fulano foi embora, eu fui embora porque não encontrei relacionamento, porque as pessoas não me celebraram, olha, ou porque aqui é só quando você faz alguma coisa. Isso é uma grande mentira. O Léo deixa todo mundo indesculpável. Indesculpável. Nunca fez nada aqui no sentido de pegar um crachá, de trabalhar na vida da igreja. E pensa um cara celebrado, né? Pessoa gostosa de você conversar, pessoa leve, pessoa cheia de vida, e sem motivos aparentes para estar celebrando essa vida toda, com um rim parando, com uma doença incurável. Um dia você vai conhecer o Léo, não é impossível, você ficar aqui um pouquinho de tempo, você conhece o Léo. E não é aquele cara espalhafatoso não, viu? Não é. Ele simplesmente, ele não chega gritando, ele só marca quando ele chega, só isso. E aí o Léo tem uma doença que os médicos dizem ser incurável, mas a gente vem dizendo outra coisa, aleluia. O Léo vai no meu gabinete, ele marca lá o gabinete, mais uma vez deixando você sem desculpa, né? O Bill não tem tempo para mim. O Léo vai, marca lá o gabinete, aí eu chego pro Léo, e aí, Léo, o que eu posso te ajudar, meu irmão? Aí ele fala assim, não, eu só vim aqui para você orar por mim. Só vim aqui, Bill, te contar as coisas que estão acontecendo. Aí ele começa a contar o que Deus está fazendo na vida dele. E assim, conseguiu uma vaga para poder receber hemodiálise. Você tem que ver como é que ele celebrava essas coisas. Ele falava de um jeito, meu irmão, que ele tinha ganhado um rim novo. Bill, você não sabe o que aconteceu. Minha vaga para hemodiálise saiu. E eu estou animado, porque eu vou pregar o evangelho lá para as pessoas. Eu vou espalhar o que eu estou vivendo nessa igreja para eles. Que eu não sei o que é lá tal. Aí passava 15 dias, vi o Léo de novo. Porque eu estava contando para alguém sobre Jesus e a pessoa foi liberada da hemodiálise. Porque eu orei por não sei quem lá dentro. Porque está acontecendo isso. Porque aconteceu. Trabalhador, irmão, guerreiro, na condição dele, do rim dele parando, ele vinha celebrar a porta de oportunidade de trabalho. Toda vez que ele saiu, eu dava um abraço nele. Você vem aqui só para me abençoar, Léo, você não sabe disso. Você vem aqui para me lembrar o que é contentamento, Léo. Ele saía do gabinete e papum, tá? Não ficava conversando muito não. Aí às vezes eu falava assim, você tem mais meia hora, Léo? Você tem mais 40 minutos. Já terminei já. Já terminei. Eu falei, então tá bom. Então vamos orar então, Léo. Teve gabinete com ele que durar 15 minutos. Aí ele saiu numa alegria. Nossa, pastor, essa chave que o senhor me deu aqui agora, isso aqui que você falou, meu Deus, pastor. Aí ele voltava depois, 15 dias depois. Sabe aquele negócio que você me ensinou? Estou praticando, pastor. Aí por causa disso aconteceu isso e isso. Não, é muito bom pastorear assim, meu Deus. Aí vínhamos orando para conseguir o rim. Por um milagre, irmão. O rim voltar a funcionar, todo o gabinete botando as mãos sobre ele. Aí às vezes ele estava com um probleminha, uma alergia, por causa do rim parando de funcionar. A gente orava, a alergia sumia. A alergia sumiu, meu. Ele podia falar assim, mas o rim não voltou a funcionar. Deus é mau. Deus não está comigo. Não, ele celebrava a alergia que tinha parado. Que eu estou com uma dor na perna, que o médico falou que é por causa disso e disso. Aí eu orava, levantava do sofá. Meu Deus, Bill. Melhorou, sumiu. Saía contando para todo mundo que estava curado. E o rim lá, sem funcionar. Quando foi agora na conferência, ele me mandou esse áudio. Eu preciso de um microfone, não sei se vai dar certo.
mandou esse áudio aqui. Desculpa te mandar essa mensagem aqui agora, mas... Vou botar desde o início aqui que eu acho que vai dar certo. Desculpa te mandar essa mensagem aqui agora, mas ontem eu senti um mover do Espírito Santo tão grande. Ah, tá no 2, né? Vocês não têm o dom de interpretação de línguas, então... Ora mais, irmãos. Buscar os melhores dons. Eu ouço e entendo tudo que ele está falando. Essa mensagem aqui agora, mas Pera aí, vamos lá. É que ele fala meio avivado também, tá? Pastor Bill, desculpa te mandar essa mensagem aqui agora, mas ontem eu senti um mover do Espírito Santo tão grande em mim, tão grande. Eu coloquei minha vida toda diante de Deus ontem foi um mover tremendo do Espírito Santo. E agora eu acabei de receber uma ligação da Santa Casa, me chamando para ir para lá, que tem um rim compatível com o meu. E tem uma pessoa na frente, mas eles me chamaram para testar também, para ver se fica entre essa pessoa e eu. Então, tipo assim, eu tô pedindo ao Senhor para você orar por mim, que seja feita a vontade de Deus. Se tiver de ser meu, vai ser meu. Se tiver de ser da pessoa, se a pessoa estiver precisando mais que eu, vai ser dela. Eu tô indo para lá agora, mas é o testemunho que o Espírito Santo está fazendo. Pastor, e nossa igreja, a gente não precisa de gente de fora, não. A nossa igreja tem um mover, nossos louvores, a sua palavra é maior que qualquer coisa. Eu te amo, eu amo servir ao Senhor, pastor. Eu amo. Eu tô indo para lá, depois eu dou notícia para você. Aleluia. E aí, calma que você vai ter mais coisa. E aí, irmãos, quando ele me mandou esse áudio, ele pede desculpa porque era tarde da noite. Na hora que chegou na parte que ele pega e fala assim: se a outra pessoa estiver precisando mais do que eu, e assim, não fala como jargão, sabe? Às vezes a gente quer falar coisa bonita para poder aparecer para os outros. Qualquer um que ouve esse áudio aqui vê a verdade no coração dele. E eu conheço ele, irmão, eu tenho certeza que se no outro dia o rim fosse para outra pessoa, ele ia me ligar falando assim: desse jeito, Bill, que bênção. Você acredita que fulano lá conseguiu o rim? Eu orei por ele. Você viu no áudio lá que eu falei que se fosse para ele, era para Deus dar para ele? Deus deu para ele. E aí eu parei o áudio, falei: meu Deus do céu, eu tenho que me converter. E aí ele foi para lá sem saber, né, se ele ia conseguir, porque tinha uma pessoa na frente. Mas aprove a Deus. Não sei o que aconteceu, mas o rim dele saiu, já foi transplantado. Ele já está com um rim novo. Participando da mesa, quarta-feira quis participar da mesa. Aí, não perde o culto de jeito nenhum, está ali, está assistindo lá. Ele pediu para assistir o culto. Ah, Jesus. A maioria dos problemas eu sei que cria, irmão. Quarta-feira eu vi ele lá na mesa, lá, falei: meu Deus, cara. O cara acabou de fazer a cirurgia e quer participar da mesa. Participou da foto lá da mesa, todo mundo tira foto junto, tá a carinha dele lá. A gente precisa do evangelho, irmão. Olha isso, olha o que a gente leu aqui hoje, irmão. Que o Espírito Santo nos leve nesse lugar. É mesmo. Você veio porque ele te convidou? Meu Deus, louvado seja Deus. Ah, Jesus. Trouxe mais 6 com ele, com você? 3. Tudo fruto da alegria dele, irmão.
Você sabe mais de Bíblia que ele, provavelmente. Ele é novo convertido, não tem tanto tempo caminhando no Senhor. Embora tenha muita fome, já deve estar passando muito macaco velho por aí. Mas muita gente aqui sabe mais de Bíblia do que ele. Tem mais coisas do que ele. Mas ele encontrou esse lugar, meu irmão. Não existe um lugar de descanso que não seja no Senhor. E não há como você estar no Senhor sem se contentar com o Senhor. O descanso. Jesus, ele deixa claro: eu sou o sábado. Eu sou o sábado. Qual que era o problema dos judeus, irmãos? Eles respeitavam o sábado, paravam no sábado, mas continuavam sendo pessoas amarguradas, sem se preocupar com os outros, sem cuidar dos seus filhos, sem amar sua família. É como alguns que dizem: encontrei o meu lugar no Senhor. Você pode guardar o sábado, irmão, mas se você não vivenciar o sábado, se você não entender o que é o sábado, que ele é contentamento em Deus, vai ser só um dia da semana. Deus vai ser só mais um Deus na sua vida, como Deus de outros aí, de várias religiões que não podem fazer nada por eles. Deus só pode fazer por alguém que decide confiar nele. Deus só pode fazer por alguém que decide se contentar, porque confia. Porque confia, irmão. Nos leva nesse lugar, Espírito Santo, de contentamento. E o que é mais lindo ainda, que eu não posso deixar aqui de contar para vocês, que se não fosse esse rim, era uma questão de tempo ele ter um rim novo. Porque o que teve gente dessa igreja aqui, que foi lá fazer exame para dar rim para ele. Teve um dia que ele chegou para mim: Bill, o que eu faço? As pessoas estão oferecendo o rim para mim. O que eu faço? Eu fico num sem graça. Elas falam assim: eu estou disposto a dar o rim para você. O que tem que fazer? Aí eu fico meio que sem graça. Mudo de assunto. Que eu não sei o que dizer. Eu falei com ele: não, diz que você quer. Aprende a ser abençoado. Aprende a ser abençoado, porque essa pessoa vai ser poderosamente abençoada por isso. Deixa a igreja acontecer. A igreja é isso. Um tem, dá para quem não tem. Rim, qualquer outra coisa. Deixa alguém que está nessa liberdade do Senhor, que quer fazer isso, fazer. Ele me perguntou assim: o que eu faço? Porque eu estou na fila do transplante e eu estou meio, às vezes cansado por causa da hemodiálise. Você acha que eu devo participar do voluntariado? Falei: deve. Aí eu ensinei para ele: Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Aí comecei a ensinar para ele sobre fazer o bem enquanto você não está bem, o poder disso. Sabe que detalhe? Só que detalhe que eu já preguei isso para você algumas vezes. A diferença é que ele pegou, saiu dali e se inscreveu no voluntariado. Aí ele mandou a verdade, falou com alguns irmãos: nossa, foi eu ouvir o Bill, eu me inscrevi pro voluntariado, eu terminei o curso num dia, meu rim chegou no outro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, senão eu vou pregar mais. Então acho bom você colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Eu acho que você precisa buscar esse contentamento. Eu acho que você precisa olhar para o seu redor e começar a achar a bondade de Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
preciso. E isso você tem. Você tem, tá aí dentro. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. É do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Talvez hoje você precise arremeter alguns aviões. Arremeter e voltar para a pista. Olha, eu já entrei em muitos embaraços. Eu já criei muitos problemas por não encontrar contentamento. E aí você começa a construir na sua força. Você constrói situações, você constrói rotas, você constrói alianças. E se você tem feito alguma coisa fruto de descontentamento, se você buscar e ver que a raiz é que você não conseguiu extrair vida, e aí você criou um plano B que Deus não criou, criou um plano C, talvez já está no plano C. Você pode hoje se erguer, voltar onde você caiu e começar. Arremeter o avião. Porque às vezes você acha que você está indo para longe só de algo, de alguém ou de uma circunstância, mas você pode estar indo para longe de você mesmo e se perdendo, porque você não quer encarar que você precisa aprender a ver água saindo do que você chama de rocha. Você precisa crer que Deus pode tirar a água da rocha. Você precisa crer que Deus pode trazer vida no meio do deserto. Ah, irmão, eu não quero na eternidade ficar vendo um monte de coisa que eu podia ter visto o resultado dela se eu só permanecesse. Se eu só tivesse ousado permanecer. Tá faltando combustível para permanecer? Contentamento, vai dar certo. Contentamento. Traz a memória que dá esperança. Olha as pequenas coisas que Deus já fez. Bill, eu entendi. O que eu faço agora? Arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de rota. E a mudança de rota no seu caso talvez seja voltar para um lugar, voltar para um lugar que você está fugindo, parar de correr do que você tem, parar de chegar na segunda-feira e querer jogar o seu negócio tudo pro ar, de sabotar a sua própria empresa, de sabotar o que era de Deus, sempre foi de Deus. Creia no que eu estou te dizendo, que vida vai nascer aí dentro, irmão. Tá aí já, vai vir para fora. Deus vai botar um sorriso nos seus lábios. Deus vai botar uma alegria no seu coração. Eu oro por isso agora. Eu não desrespeito a sua dor, não. É difícil mesmo se contentar com a fome, com a falta. Eu não desrespeito a sua dor, não. Eu sei que dói. Já passei por lugares assim também. Mas eu não posso acreditar. Eu seria um hipócrita. Eu não te amaria se eu não acreditasse que pode jorrar a vida desse lugar que você está ou do lugar que você saiu, porque eu estaria desrespeitando a Deus e a minha história. Todas as vezes que eu decidi crer, valeu a pena. Eu estou dizendo não é porque eu desrespeito a sua história, não, é porque eu amo você, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas eu vou largar tudo para pegar nada. Está chamando a palavra de Deus de nada. Ela é a maior garantia que você pode ter.
Pega a palavra, larga tudo mesmo por uma palavra. Se essa palavra for de Deus, se está escrito na palavra de Deus, pode pegar, irmão. Pode pegar. Que isso é contrato, está assinado pelo sangue do Cordeiro, por aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele começa, ele termina. Confia no Senhor. Oh, Espírito Santo, leva ele, leva ela para esse lugar de descanso no Senhor. Leva, Espírito Santo. Me leva, Senhor, mais profundo nesse lugar. Me leva, Senhor, nesse lugar de contentamento. Ei. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Quem sabe hoje você precisa entregar sua vida para Jesus de novo. Entrega agora, fala: Jesus, estou de volta. Ô Jesus, cheguei. Porque talvez você nunca teve nesse lugar de confiança em Deus, nunca entregou sua vida para Jesus. Então diga: cheguei, eu te entrego a minha vida. É meu Salvador porque é meu Senhor. Eu te aceito como meu Senhor. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Quando eu falo isso, meu irmão, não é para você orar em línguas, não. Se quiser, se eu for batizado com o dom de oração de línguas, amém. Mas eu estou falando aqui, quando você ser cheio do Espírito Santo, não é só ficar no reteté, não. É receber poder de ressurreição. E tem gente aqui que está precisando de orar em línguas hoje, não. Você está precisando de ser ressuscitado. Você está precisando de poder que te arranca dos mortos. Seja cheio do Espírito Santo. Que o poder de Deus venha sobre você agora. Seja livre das garras da tristeza, da depressão, da ansiedade, da comparação. Seja cheio do Espírito Santo. Que o poder abraçador de Deus venha sobre você agora. Espírito Santo, Espírito Santo, ninguém é melhor do que criar rotas que o Senhor. Eu sei que tem gente aqui que já foi para tão longe, sabe que tem que voltar, mas não consegue construir o caminho de volta. Parece não ter mais saída. Mas eu oro agora pelo Deus que aplana os montes. O Deus, agora eu oro no Espírito, pelo Deus que aplana os vales, que cria rotas, que cria caminhos, que cria condições. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jeová Jireh não é só o Deus da provisão do dinheiro. Ele provê caminhos, Ele provê rotas, Ele provê reparações, Ele provê restaurações. Vamos, Espírito Santo. Rotas, meios, caminhos. O que eu faço agora, Bill? Irmão, se dá pra você sabe qual é o caminho de volta, volta. Se hoje você não sabe como voltar pro lugar que você saiu, deixa eu dizer uma coisa pra você: só para de andar. Então para. O problema de vocês é que vocês continuam andando. Vocês sabem que não é a rota que Deus estabeleceu, mas continuam andando. Para então, só para. Só para agora. Para. Para de construir pelo menos. E deixa que o resto Deus vai fazer. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria, o que eu faço então? O que eu posso fazer? Nada. Para de atrapalhar que já está bom demais. Para de botar a mão. Deixa o Espírito Santo descer sobre você. Confia, Maria. Confia. E o anjo sai. E eu garanto para você que Maria não sentiu chutinho na barriga. Porque embrião não dá chute na barriga não, irmão. Quando você está grávida, você está e não sabe que está. Precisa de um exame, precisa de enjoo, precisa de chute, precisa de alguma coisa para dizer. Mas você não ficou grávido quando o médico disse que você estava. O exame diz que foi há 3 meses atrás. Maria precisou se apegar a uma palavra de Deus. Se o anjo disse que eu tô, acabou a experiência. O anjo voou, agora só está eu aqui.
E às vezes Deus deixa a gente assim, né? Só tá eu aqui, com o marido que eu tenho que explicar pra ele. O anjo foi embora, só ficou um problema aqui, ó. Tem um marido que eu tenho que explicar pra ele que eu tô grávida agora de Deus. Tem um povo que eu vou ter que passar de ridículo, dizendo que o filho que eu tenho é o filho de Deus. O chu passou, a conferência acabou, a palavra profética acabou, o movimento o emocional passou. Tudo que ficou foi Maria, no mesmo lugar que ela estava antes, daquele casebre, sendo a pessoa que ela era antes. Aparentemente nada tinha mudado, mas Maria decidiu sair dali. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Meus olhos não veem, eu não estou sentindo nada, mas eu estou grávida. Uma semente foi plantada. Eu fico com a palavra. Fique com a palavra, fique com a palavra. Creia na palavra. Irmão, o nosso apelido é crente. Parece que fica só no apelido. Ser crente é ser dos que creem. Nós somos crente, irmão. A gente crê. A gente crê que Deus resgata. A gente crê que Deus faz. A gente crê que Deus conserta a nossa bagunça. A gente crê. Nós somos crente, irmão. Aleluia. Nós não somos crentes só para ter. Nós somos crente para perder. Nós somos crente quando nada acontece. Nós somos crentes em Deus. Nós confiamos em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia! Somos da fé. Somos o povo da fé. Aleluia. Que Deus seja com você, meu irmão. Eu creio que Ele é. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida.